Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no sábado da primeira semana da Quaresma. E o Senhor está nos chamando cada vez mais, nos convidando cada vez mais à conversão, à mudança de vida. O pecado original causou uma desordem no mundo e uma desordem no mundo do nosso coração. Éramos para sermos filhos amados de Deus, cumpridores do seu amor e dos seus mandamentos. Mas, infelizmente, a desobediência de Adão e Eva causou esse transtorno, ao ponto de nós chegarmos à situação de odiarmos o nosso semelhante, de odiarmos as pessoas que Deus criou, porque Ele é o nosso Pai e nós somos irmãos. Nós chegamos ao ponto de odiar. Você já observou que eu nunca vi uma pessoa que dissesse assim: eu odeio aquele animal? Nunca vi ninguém odiando os animais. Mas quando fala dos semelhantes a nós, seres humanos, nós odiamos, ao ponto até de matar a outra pessoa. Lá no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 4 do livro do Gênesis, nós nos deparamos com essa situação. Caim, que mata o seu irmão de sangue, o seu irmão Abel. Por pura inveja, por puros ciúmes, ele acabou matando. E aí desencadeou-se esta situação de nós, em algumas situações, porque as coisas não saem do nosso jeito, aí vem o ódio. E esse ódio, ele vai crescendo, ao ponto da pessoa chegar à solução. Eu vou eliminar, porque eliminando, eu tiro essa situação da minha vida. E aí nós vemos aí mortes. A gente entra aí na internet, vê nos jornalismos, nas TVs, pessoas matando umas, matando outras, irmãos matando irmãos, pais matando seus filhos, filhos matando seus pais. Ao ponto de que, no Antigo Testamento, o mandamento era esse, muito fácil, por sinal:
Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha só. Só que era preciso que Deus mostrasse para nós que nós devemos viver como irmãos. E Jesus, ele vem, revela de forma contrária. Nós devemos amar os nossos inimigos. O amor, meus irmãos, não é sentimento. O amor é um ato de vontade. Eu preciso amar. Eu não posso deixar, nem você pode deixar, que os sentimentos nos dominem, ao ponto de os sentimentos nos levar justamente à situação contrária. Provavelmente, na medida que eu fui lendo essa passagem do Evangelho, você deve ter lembrado ou pensado em alguém que deve ter feito o mal para você. Que você, em algum momento da tua vida, você disse: eu não quero mais saber desta pessoa. Eu não quero vê-la nem pintada na minha frente. Ao ponto até de você chegar a um ódio tão grande de desejar para ela tudo de mal até o inferno. Se você não chegou neste ponto, graças a Deus. Mas é preciso tomar cuidado para não chegar a esse ponto. E agora, Jesus nos dá esse ensinamento que é essa grande penitência quaresmal. Amar quem me fez o mal. A esposa tem que amar agora aquele homem que a deixou com seus filhos. O esposo tem que amar aquela esposa que, além de abandoná-lo, ela abandonou para viver com uma outra mulher. Tem que amar aquela pessoa que matou o meu filho, ou que matou algum membro da minha casa. Amar aquela pessoa e desejar o bem para ela, aquela que fez o mal lá no meu trabalho, ao ponto de inventar uma calúnia para o chefe e o chefe ter me mandado embora. E agora eu estou desempregado e não consigo encontrar emprego. E eu ter que amar aquela pessoa. Meus irmãos, esta é a verdade nua e crua que o Senhor veio nos ensinar no dia de hoje. Amai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E rezai por aqueles que vos perseguem. É claro, meus irmãos, que humanamente seria impossível. É impossível, pelas nossas próprias forças, nós termos que amar essas pessoas que eu elenquei aqui de algumas situações e que existem tantas outras situações que você também está vivendo e que você sabe de alguma situação. Humanamente é impossível amar. Só olhando para Jesus. É meditando e sabendo o quanto que Ele nos amou, o quanto que Ele nos perdoou lá na cruz. Pediu perdão ao Pai por todos nós, por tantas ofensas cometidas por nossa parte. Só olhando para Cristo crucificado, olhando Jesus na cruz e vendo aquele sangue vertendo,
descendo pelo corpo dele e vendo que ele está fazendo aquilo justamente por todos aqueles que até não o amam e não o amaram. Porque Jesus sabe, meus irmãos, porque ele é Deus, as consequências de um coração que odeia. No céu não se entra com o coração que odeia, com um coração mau. No céu não se entra. No céu só se entra os que amam. Mas você poderia dizer para mim, mas eu não consigo. Olhando Jesus crucificado e pedindo a Deus a graça, conseguiremos. Na vida dos santos nós vemos tantos santos que conseguiram, que deram o perdão em situações difíceis, muito difíceis. Eles deram o perdão, eles perdoaram, eles amaram. Com aquele esforço sobrenatural de correspondência à graça do Senhor. Nós não temos outra alternativa, meus irmãos. Nós não temos outra alternativa senão amar. Porque até, Jesus está dizendo, até os maus, eles se juntam e entre eles se amam. E aí Jesus agora está dizendo que os seguidores dele têm que dar um exemplo diferente. E o exemplo diferente é justamente esse. Amar. Amar e amar. Como eu tenho dito para você, pegue um caderno, escreva ali o nome daquelas pessoas que em alguma situação te fizeram um mal tão grande e que você nem pronunciar o nome desta pessoa você consegue. Então você vai anotar o nome dessas pessoas. Diante do crucificado, olhando para Jesus crucificado, e seja claro com ele: Senhor, aqui está o nome das pessoas que eu não quero ver pintado. Olha, Senhor, o Senhor bem sabe o que foi que ele fez. Essa daqui me caluniou. Esse daqui, Senhor, me abandonou e está vivendo agora com outra mulher e se apresenta por aí como se fosse feliz, como se estivesse feliz. Essa daqui, Senhor, me abandonou. Esse filho meu me desprezou. Esse aqui, Senhor, matou o meu filho, o meu único filho. Esse aqui, Senhor, fez isso, fez isso, fez isso. E seja sincero com Jesus. Senhor, está difícil. Eu não estou conseguindo, mas me dê a graça, Senhor. Arranca de dentro do meu coração todo esse desejo mal que eu tenho em relação a essa pessoa. Dá-me a graça de amar, uma vez que o Senhor está me convidando a amar os meus inimigos. Dá-me a graça. Eu abro o meu coração para que eu possa amar essa pessoa. Embora, Senhor, os sentimentos sejam contrários. Eu não quero amar, mas eu quero amar porque o Senhor está me convidando a amar. É assim que nós devemos fazer. Porque não é fácil fazer o bem, rezar por aquela pessoa que fez tanto mal. Não é fácil, meus irmãos. Mas os seguidores de Jesus Cristo precisam fazer isso. E aí Jesus prossegue dizendo que o Pai faz chover sobre os maus e bons. Ele dá o sol para os bons e para os maus. Ele dá a chuva para os bons
e para os maus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu, de maneira particular, fazendo um exame de consciência, graças a Deus, eu percebo que não tem ninguém que eu odeio, que eu não quero ver. Mas eu assumo que tem pessoas que existe uma certa dificuldade de relacionamento. Mas, quando eu encontro, eu dou bom dia. Quando eu encontro, eu abençoo. Quando eu encontro, eu peço que as bênçãos de Deus caia sobre aquela pessoa. Eu desejo o bem para ela, eu desejo o céu para ela. Mas são situações assim que acontecem de difícil convivência. Você sabe aquele tipo de pessoa que você não sabe nem o porquê, mas de repente parece que não liga, não há uma liga. É assim. É a fraqueza humana, nós somos assim. Mas a minha parte, eu preciso fazer. Faça, meu irmão. Minha irmã, faça a sua parte. Reze. Comece rezando. Comece pedindo essa graça a Deus. Porque é o que ele diz aqui, eu vou ler novamente. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Vou trazer aqui uma verdade que eu sempre já falei. Existem pessoas que realmente fizeram o mal para nós. E que vai ser difícil conviver com essas pessoas. Ainda mais que existem as fragilidades nossas. Por exemplo, aquelas pessoas que foram abusadas por outra. Dificilmente a pessoa vai ter como tomar um cafezinho com ela. Dificilmente vai ter como jantar com ela. Dificilmente. E ainda mais que são situações constrangedoras. Mas o que Jesus não quer é que da nossa parte nós permitamos que o ódio tome conta do nosso coração ao ponto de eu desejar o mal para aquela pessoa. Imagine uma pessoa que abusou outra. Se ela não se converter, se ela não mudar de vida, se ela morrer nessa condição, ela não entrará no céu, não. E não existe, meus irmãos, maior sofrimento para o ser humano do que o sofrimento do inferno. Não tem. E nós, por amor a Deus, embora nós não vamos conseguir, porque humanamente é impossível, conviver com aquele tipo de pessoa, porque é impossível, não tem como. Mas por amor a Deus, rezar pela conversão dela, rezar para que ela mude de vida. Toda vez que eu leio esse evangelho, eu falo sobre isso. Aí nós vamos lembrar Santa Maria Gorete, que aquele rapaz que tentou violentá-la, ao ponto de enfiar o punhal nela, e ela entrar naquele ponto de até morrer, e o padre perguntar para ela antes da morte: você perdoa o Alexandre por tudo que ele te fez? Ela disse: eu perdoo. E não somente eu perdoo, mas eu quero vê-lo no céu, comigo. Que coisa maravilhosa. É graça de Deus. Você não pode simplesmente, na situação com essa ou aquela pessoa, não permita, não se entregue, já dizendo assim: eu não vou perdoar. Porque aí é o problema. Se eu não perdoo, Deus não vai dar o perdão para mim, porque eu não perdoo. E
por isso não entrarei no céu por causa dessa situação. Veja só. Então é preciso pedir, hoje, escancare o seu coração e diga para Deus: Senhor, eu não tenho força, mas me dê força. Aí, se você não consegue nem pronunciar o nome dessa pessoa, então o dever hoje de casa, desse dia, é você pronunciar o nome dela. Fulano de tal. Jesus, eu perdoo fulano de tal. E aí, reze um terço por ela. Se você for na missa hoje, coloque no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo ela, a situação dela. Peça até a Deus a graça de que ela possa até em algum momento se arrepender e vir pedir perdão a você. Mas vamos fazer o que Jesus está pedindo para nós no dia de hoje. Rezar por aqueles que nos perseguem, rezar por aqueles que fizeram o mal para nós e pedir a graça do amor. O fato de querer amar já está amando. Você entendeu? Eu vou repetir. O fato de querer amar já está amando. Já está querendo o bem. E aí eu encerro com o Evangelho, com o que Jesus fala no final. Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.